Em maio de 2008, o Vaticano fez uma declaração surpreendente. Pela primeira vez em seus 2000 anos de história, a Igreja Católica reconheceu a possibilidade de haver vida inteligente em outros planetas e que a crença em extraterrestres não contradiz uma crença em Deus. O que significa, é claro, que agora estamos entrando numa era na qual o universo está começando a ser visto de maneiras diferentes do que antes. E se é uma realidade para nós, por que não pode ter sido uma realidade para outros seres no universo que podem ter visitado a nossa Terra e talvez influenciado a nossa cultura em tempos antigos? Mas o que provocou essa reviravolta repentina no pensamento religioso? Poderia a Igreja ter sido influenciada por descobertas científicas recentes? Você pode argumentar que estamos, de fato, substituindo anjos de 2000 anos atrás com anjos de alta tecnologia. E que nós temos essa necessidade interior de sentir que não estamos sozinhos no universo, de que somos pessoas científicas e que teríamos vergonha de chamá-los de anjos porque paramos de acreditar nesse tipo de coisa supersticiosa. Mas ainda acreditamos em seres de outros planetas. Em 2002, a nave espacial Mars Odyssey detectou enormes reservatórios de gelo sob a superfície marciana. A presença de gelo e a possibilidade de haver água sugeriam que a vida poderia ser sustentada ou até mesmo gerada em outro planeta. Após décadas de lançamentos de naves espaciais orbitais e exploradores robóticos, a ideia de mandar o homem de volta ao espaço, para Marte e além, incitou a imaginação. E trouxe de volta a lembrança de que a humanidade e os seres extraterrestres já haviam cruzado caminhos antes. Em 1968, apenas um ano antes do épico voo espacial de Neil Armstrong, foi publicado um livro que mudaria para sempre como muitos, nas comunidades científica, religiosa e criativa, veriam o seu planeta natal. Escrito pelo suíço Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, tentava provar que exploradores extraterrestres haviam visitado a Terra milhares de anos atrás. Quando eu era jovem, a minha educação foi em um internato católico, extremamente rígido. E lá, nós tínhamos que fazer traduções de partes da Bíblia, do grego para o latim e do latim para o alemão. Por exemplo, o primeiro livro de Moisés diz que, antes do Senhor descer da montanha sagrada, ordenou a Moisés que construísse um portão em torno da montanha. Senão, os israelitas seriam atingidos. Eu fiquei em choque. Eu disse, isso é impossível. O meu Deus nunca usaria um portão para proteger a si mesmo, nem para proteger Israel. Do que eles estão falando? E então começou o trabalho. Eu comecei a ler milhares de páginas do advento das religiões, de todas as mitologias, e é sempre a mesma história. Mas é claro, com os nomes diferentes e heróis diferentes. Alguém desce dos céus em favor dos humanos. Os nossos antepassados não entendiam isso. Eles acreditavam que era algum tipo de Deus. Eu fiquei em choque e fiz a pergunta: os humanos primitivos foram influenciados por extraterrestres? Não por deuses? E se tudo era como tinha sugerido, onde estava a prova? Então você começa a procurar pelo menos um indício. É isso que eu tenho feito há já 45 anos. Nós temos ilustrações, temos artefatos arqueológicos e temos tudo o que saiu da literatura antiga. Centenas de indícios que não podemos mais negar. Isso significa que precisamos de novas explicações para as origens humanas. Talvez não estejamos mesmo sozinhos no universo. Talvez seres humanoides tenham vindo a este planeta, vindos de algum outro planeta, em outro lugar do cosmos. E, para mim, essa é uma ideia bem plausível. Isso foi motivo de empolgação. Era uma nova maneira de olhar para o passado. Olhar para antigas civilizações. E isso nos colocou no contexto da era espacial moderna. Eram os Deuses Astronautas causou uma sensação, alimentada grandemente pela resposta do público a livros como Duna, de Frank Herbert, seriados de TV como Jornada nas Estrelas e longas-metragens como 2001, Uma Odisseia no Espaço. A hora era certa. Todos falavam na possibilidade das viagens espaciais, na possibilidade de extraterrestres. Então foi maravilhoso, tudo se juntou, mas não foi planejado. Então eu fui acusado de escolher esse momento.
Disseram, ele planejou tudo, mas eles não tinham razão. Eu não planejei nada, porque eu já estava escrevendo essa história desde que eu era estudante. Eram os deuses astronautas. Desde o seu lançamento, o livro de von Däniken já teve mais de 40 edições e pode ser encontrado em mais de 30 línguas. Mas Eram os Deuses Astronautas foi um sucesso de vendas que correu o risco de nunca ser publicado. Eu enviei o manuscrito a 20 editoras alemãs. Nenhuma estava interessada. E 20 vezes o manuscrito voltou. Não é profissional, não estamos interessados, e por aí vai. Depois que um jornal suíço publicou trechos de seu conteúdo semanalmente, mais de 10 mil exemplares já haviam sido encomendados, mesmo antes do livro chegar às prateleiras. Então, o livro foi um campeão de vendas começando na Suíça e depois foi para a Alemanha, então para o resto do mundo. Eles tiveram de reeditar o livro várias vezes. Foi absolutamente incrível. Em 1970, um documentário de 1h30 foi lançado nos cinemas, seguido de dúzias de livros campeões de vendas e legiões crescentes de fãs e defensores. Eram os Deuses Astronautas. Foi uma influência tremenda. De algum modo tocou as pessoas que querem acreditar. Quando eu era garoto, Eram os Deuses Astronautas foi um dos primeiros livros que li. Ou melhor, que detonei, que digeri. Eu não conseguia largá-lo. Eu me apaixonei por aquele livro, porque ele realmente deu origem a novas perguntas. E von Däniken foi capaz de apontar muitas anomalias na história, que os arqueólogos conservadores não conseguem responder com exatidão. Ele teve aquela que era uma ideia nova e revolucionária, de deuses do espaço sideral vindo para o nosso planeta e nos ajudando a criar a civilização. Quando eu comecei a ler Eram os Deuses Astronautas, eu não conseguia largar o livro, porque respondia a um monte de perguntas que eu tinha. E era uma bela combinação de arqueologia e aventura. E é uma maneira maravilhosa de ver o mundo e pesquisar esses antigos mistérios. E realmente foi, eu acho, catalisador para o que as pessoas como eu fazem hoje, que é falar sobre os mistérios, sobre o incomum, sobre o paranormal. Ele cimentou o caminho para muitos de nós falarmos sobre essas estranhas histórias. E o fenômeno continua a crescer e vai ficar cada vez maior. As pessoas querem respostas para perguntas que elas mesmas não conseguem responder. Mas apesar da grande popularidade do livro, ou talvez por causa dela, as teorias de von Däniken foram rejeitadas por cientistas e zombadas por teólogos. Talvez não.